Você já ouviu falar nos implantes dentários de zircônia? Eles são uma alternativa muito mais biocompatíveis e estética para o tratamento. Esse vídeo é para explicar direitinho o que é o implante de zircônia, o que é o implante dentário, qual é o passo a passo do começo ao final e por que esse é um tratamento tão especial. Eu sou a doutora Letícia Soares, cirurgiã dentista, atuo na cidade de Belo Horizonte e esse é o meu vídeo de o passo a passo do implante de zircônia. Se você sofre com esse problema de falta de dentes, esse vídeo é pra você. Pega um papel e uma caneta, anota todas as dicas que eu vou te falar aqui, porque eu vou te dar um manual prático de tudo que você precisa observar antes de procurar um profissional para fazer o seu tratamento. A zircônia é uma cerâmica de alta resistência e muito biocompatível com o seu corpo. Então, o que significa isso? Significa, na hora que ela entrar em contato com o seu organismo não vai entendê-la como um invasor ou vai querer combatê-la de forma alguma. Ele vai ter afinidade. Seu organismo vai querer criar osso ali ao redor daquele implante para poder agarrar e prender essa zircônia. Então, isso vai acontecer com o osso, isso vai acontecer com a gengiva. Então, vai contribuir para que tenha uma cicatrização mais legal, uma integração mesmo com o seu organismo e um tratamento de alta durabilidade. Ao longo de muitos anos aí você vai ter esse tratamento na sua boca. A gente sempre espera que seja até o resto da vida, né? E isso aí é um implante de zircônia. O implante de zircônia é muito melhor do que o implante de titânio para a maioria dos casos, mas em alguns casos o implante de titânio ainda é insubstituível, porque nós não temos ainda uma gama com uma variedade tão grande de zircônia como temos no metal. Então, para alguns procedimentos específicos, não adianta, não vai ter implante de zircônia. O implante de zircônia, então, ele é muito recomendado para implantes unitários, alguns implantes múltiplos, ainda estamos nessa fase de desenvolvimento de implantes múltiplos, mas a maioria das indicações são mesmo para os implantes 1 a 1. Então, essa já é a primeira coisa que você precisa entender. Não é todo mundo que pode fazer um implante de zircônia. Segundo, é um implante mais delicado, é um implante mais bonito, é um implante mais biocompatível e a gente só precisa se atentar para que você tenha uma expectativa dentro daquilo que o tratamento pode te oferecer. Inclusive, a maioria das pessoas que nos assistem, elas não são inscritas nesse canal. Consomem o vídeo, mas não se inscrevem. A gente precisa pedir para que se inscrevam mais para conseguir propagar para mais pessoas. Então você que está nos assistindo, curta, compartilhe, mas também se inscreva no nosso canal. Essa é a melhor forma de fazer o canal crescer e levar essa informação, que é uma informação, na maioria das vezes, paga, de uma forma gratuita para mais gente. Se você já entendeu que você precisa de um tratamento com implantes dentários, a primeira coisa que você precisa fazer é encontrar o seu profissional. Você precisa se atentar que seja um profissional que você vai conseguir consultar sempre que necessário, que vai te dar atenção, que vai estar sempre disponível para uma ligação que seja, ou para uma consulta presencial, que você não vai ficar sem acesso a esse profissional, porque o seu passo a passo tem que estar muito claro na sua cabeça, o seu tratamento precisa estar muito claro na sua cabeça, as possibilidades de dar certo e de dar errado, tudo isso você precisa ter um diálogo amplo com esse profissional. Então a primeira coisa que você tem que procurar é alguém que você se identifique, que você goste de estar perto, que você entenda o que aquela pessoa está falando e você sente segurança para submeter a um tratamento com ele. Então a primeira coisa é encontrar um profissional. Não seguir pura e simplesmente pelo preço, não seguir pela condição financeira que ele vai fazer ali para você. Se atente aos detalhes, se atente à excelência, sabe por quê? Porque esse tratamento é um tratamento que a gente faz visando a vida inteira. Pode até ser que no percurso aconteça alguma coisa que você perca aquele implante, mas é um tratamento que para a maioria das pessoas é para a vida inteira. Então você precisa pensar no seu tratamento a longo prazo. E o investimento que você vai fazer hoje também é um investimento a longo prazo. E eu tenho uma ótima notícia para você. Acho que você já encontrou o seu profissional, né? Eu tô aqui, tô em Minas Gerais, você já vem conhecer Minas Gerais, já fica aqui na capital mais aconchegante do país, que é Belo Horizonte, e já faz tratamento comigo. Tem coisa melhor? Depois que você já encontrou o seu profissional, você vai começar a fase do planejamento do seu tratamento. Nessa fase do planejamento, você precisa coletar o máximo de informações possíveis para garantir que o seu tratamento ocorra de uma forma mais fluida, o mínimo possível de intercorrências. Você vai precisar de uma tomografia computadorizada
especializada, de radiografias, você vai precisar de fotografias, pode ser que você precise de escaneamentos e outras coisas que sejam necessárias para a gente conduzir o tratamento de uma forma mais assertiva possível. Dependendo de como for a sua saúde, a gente ainda pode precisar de exames de sangue, a gente ainda pode precisar de algumas autorizações médicas. Essa é a parte de investigar se você está bem, se você está saudável, se vai ser ou não necessário alguma suplementação. Essa parte é uma parte muito importante, a parte do planejamento. E pense assim, olha, não vale a pena correr e fazer sim esses exames, sabe por quê? Porque se a gente faz uma cirurgia com pouca informação, a chance de você precisar de novas cirurgias, de ter intercorrências, de não sair exatamente como previsto, são muito altas, porque se a gente nem investigou direito, a gente não sabe o que pode acontecer, o que pode estar lá dentro. O mais importante é o planejamento. Faça o planejamento direitinho, sabe? Não pule etapas. Com esse planejamento em mãos, a gente vai começar a direcionar para algumas coisas mais práticas. Então, a gente vai começar a decidir se vai ser uma cirurgia guiada, se vai ser uma cirurgia direta, ou seja, quando é uma cirurgia guiada, a gente opera primeiro num software no computador e aí depois a gente imprime um guia cirúrgico que vai mapear exatamente aonde tem que ser aquela perfuração para aquela instalação daquele implante. Quando a pessoa tem osso mais abundante, quando o cenário é um cenário mais simples, ou menos complexo, a gente não precisa fazer cirurgia guiada. A cirurgia guiada ela não é obrigatória. A gente passa sim pelo processo de planejamento e de execução dentro de um software odontológico, mas às vezes a gente não precisa imprimir um guia e fazer uma cirurgia guiada, a gente pode fazer uma cirurgia direta. Mas quando o nível de precisão precisa ser alto demais, quando só tem osso se for naquele lugar, ou se for uma demanda estética altíssima, a gente pode lançar mão desse recurso. A cirurgia guiada é uma coisa opcional e a gente vai direcionando de acordo com a necessidade ou não para cada caso. Com o planejamento pronto, é a fase de operar. Então, antes da cirurgia, você vai ter uma conversa com o seu profissional e vocês vão conversar o seguinte, ó, o planejamento é esse aqui, vamos instalar tantos implantes, vamos colocar um número fictício, 7. Vão ser instalados, então, 7 implantes, vão ser extraídos 6 dentes, provavelmente vai ser uma carga definitiva, ou então ele já vai te falar assim, olha, baixíssimas chances de carga definitiva, vamos optar por uma carga tardia. Inclusive, eu já tenho um vídeo sobre carga imediata e tardia, mas apenas para contextualizar, é quando coloca o dente no mesmo dia da cirurgia ou não, se espera cicatrizar primeiro. Basicamente é isso, mas tem um vídeo mais detalhado. E qual a expectativa que o profissional tem em relação à cirurgia naquele dia? E você também, para você falar o que você espera. Porque a expectativa, a gente tem que estar muito alinhado. O planejamento muito bem executado e a expectativa muito alinhada, mesmo com o planejamento muito bem executado e uma cirurgia muito bem planejada, algumas coisas ainda podem sair do controle. Por exemplo, mesmo que haja o planejamento de extração de 6 dentes e colocar 7 implantes, pode ser que só consiga colocar 5 implantes. Você precisa estar aberto às revelias que podem acontecer. Até porque isso não é uma receita de bolo, não estamos fazendo bolo, estamos fazendo um tratamento cirúrgico em uma pessoa. Então, assim, pode haver sangramento, pode haver um osso mais fragilizado, um osso mais quebradiço, pode haver um dente muito difícil de ser removido. Várias coisas podem acontecer que vão impactar na alteração do planejamento. Então, esteja aberto para possíveis alterações de planejamento. Mas, mesmo assim, o período de planejamento não foi em vão. O período de planejamento serve para te blindar e te proteger o máximo possível. No dia da cirurgia, cada profissional vai portar de uma forma, cada profissional tem a sua própria conduta. Eu, por exemplo, no meu consultório, gosto de lançar mão de outros recursos que vão ajudar o paciente a se sentir mais tranquilo naquele dia. Então, no meu consultório, eu tenho uma esteticista, massagista, para poder fazer um tratamento terapêutico naquele paciente. Então, faz massagem, faz relaxamento muscular, ajuda a controlar a ansiedade. Eu gosto de fazer assim. Eu também tenho no meu consultório uma equipe médica que vai fazer uma sedação consciente naquele paciente, para que ele consiga dormir, relaxar e quando acordar a cirurgia já acabou. Eu gosto de fazer assim, eu tenho um protocolo específico no meu consultório. Depois que a cirurgia termina, o paciente não vai embora, ele fica aqui um tempo, ele espera voltar um pouquinho mais a consciência, ele fica num período de observação antes de ser liberado. Cada um vai ter sua própria forma de agir no dia da cirurgia. É importante que você entre para a cirurgia
ciente do que vai acontecer naquele dia. Então, converse com o seu profissional sobre qual é o planejamento para aquele dia. Passado a cirurgia de instalação dos implantes dentários, a gente vai ter que esperar que aquele implante cicatrize. O processo de cicatrização independe do tipo de provisório que você está utilizando. Se você vai usar um dente definitivo imediatamente, se você vai definir um dente definitivo só depois de 3 meses ou de 6 meses, não importa. O processo de cicatrização acontece para todo mundo. À medida que a gente fez um corte, fez uma perfuração, colocou um implante, tirou, deu ponto, às vezes não precisa dar ponto, mas ainda houve uma perfuração ali para colocar aquele implante. Ainda assim, depois disso tudo, não tem como o seu organismo não precisar de uma cicatrização, não passar por um período de cicatrização. Claro que ele vai passar. O período de finalização da cicatrização ocorre aproximadamente após 180 dias da data da cirurgia. Isso é variável? Sim, é variável. Tem pessoas que não vão cicatrizar completamente após 6 meses. Tem gente que vai precisar de 8 ou 9 meses ou 1 ano para poder o osso ficar intacto de novo. Enquanto isso, outras pessoas vão apresentar uma ótima melhora, um ótimo nível de cicatrização com 60 ou 90 dias. Então, isso também é muito individualizado, é 1 a 1. Mas, o que eu estou falando aqui é as possibilidades, como que geralmente acontece. Passado o período de cicatrização, no meu caso, por exemplo, aqui no meu consultório, eu faço a carga imediata, sempre que é possível, né? Mas nunca com uma prótese definitiva, sempre com um dente provisório. Independente se vai ser unitário, ou se vai ser múltiplo, ou se é um protocolo. Eu não gosto de fazer a carga definitiva logo no primeiro dia, porque tem 6 meses para esse processo de cicatrização acontecer. Se lá pro 5º mês a pessoa esquece e vai para um churrasco, come alguma coisa, quebra e coloca uma força que não deveria colocar naquele dente e perde o implante. Aí a gente perde a cirurgia e o tratamento definitivo, tem que começar tudo do zero. Eu não gosto. Eu gosto de fazer um tratamento provisório imediatamente, sempre que dá, eu faço a carga imediata, mas com lentes provisórias. E após a cicatrização completa, eu coloco a carga definitiva. No meu caso, eu coloco a carga definitiva a partir de 90 dias. Eu já ligo para o meu paciente e falo: oi, tudo bem? Vamos fazer o raio-x para ver como está a sua cicatrização? A pessoa vai fazer o raio-x e eu vou julgar, a partir daquela imagem que eu estou vendo, se está apto ou não para a gente poder ir para a próxima etapa. Mas cada um vai ter uma forma diferente de conduzir o atendimento. Não só a variação de profissional, mas também a variação de cliente. Tem clientes que eu só vou reabrir depois de 6 meses. Tem clientes que eu vou fazer uma carga imediata ou vou fazer uma carga definitiva com 60 dias. Tudo que eu tô falando aqui, gente, vamos ter o bom senso para entender que há variações, combinado? Chegou a hora de fazer os dentes definitivos. Como que é o processo? Independente se foi carga imediata definitiva ou se foi abertura tardia só depois de 6 meses. Independente disso, na hora de colocar o dente definitivo, tem alguns processos que são unânimes. A escolha do componente, unânime. Todo mundo tem que escolher um componente para aquele implante. Existem casos de que são feitos as coroas diretamente na cabeça dos implantes? Existe. É o recomendado? Não. A recomendação é que 100% dos implantes utilizem um componente intermediário. Os componentes são iguais? Não. Os componentes são variáveis e nós temos uma gama de componentes que a gente pode utilizar. Mas a recomendação é que todos utilizem componentes. O que não pode é não usar componente. Apesar de ser uma realidade, não é a indicação e pode fazer com que você perca o implante mais cedo. Depois que o componente foi escolhido, ele vai ser instalado nos implantes dentários. Quando ele for instalado nos implantes dentários, o próximo passo é replicar a sua boca para a gente poder trabalhar num modelo ao invés de diretamente em você. Como é que a gente faz essa duplicação, então, da sua boca? A gente pode fazer através de uma forma mais simples, que é a moldagem, ou a gente pode fazer de uma forma mais tecnológica, que é o escaneamento. Tá errado o escaneamento? Ou tá errada a moldagem? De forma alguma. Eu tenho um scanner dentro do meu consultório, um equipamento de alto valor, um componente caro. Eu entendo que não é todo dentista que tem dentro do seu consultório. Graças a Deus eu consegui colocar um scanner dentro do meu consultório, mas eu não uso ele para todos os casos, por exemplo. Tem casos que eu prefiro fazer ainda com a moldagem. E tem outros casos, muitos outros, que eu dou preferência pelo scanner. Então, é de 1 a 1. O que importa é a réplica seja o mais fiel possível daquela boca. Então, a gente vai reproduzir num modelo, que é como se fosse um desse aqui, e a gente vai desenhar um dente, testar e vai levar na sua boca. Aí você vai morder, vai ver. Gosto, não gosto, quero mais claro, quero mais escuro, tá alto, tá baixo, tô mordendo a bochecha, não tô.
Tudo isso a gente vai fazer nesse modelo. Depois a gente vai finalizar aquilo, colocar na sua boca para você poder mastigar de fato. Então essa parte, gente, de prova é muito importante. Na hora que você estiver provando, não tenha receio nenhum de falar o que você realmente está sentindo. Porque o que acontece às vezes? O paciente pode ficar constrangido, achou que o dente ficou grande demais, que a gengiva tá incompatível, que tá mais gordo, que tá mais magro, e pensa assim, não, mas depois que tiver o definitivo vai melhorar. Tem coisa que não. Sim, o definitivo é melhor do que a prova em muitas coisas, mas algumas coisas não. Então, por exemplo, se um dente tá baixo ou tá alto demais na prova, o definitivo vai ficar também. Olhe a estética. Olhe se a gengiva tá na mesma altura do que as outras, ou se esse tá sem gengiva. Se esse ficou um dente largo demais, alto demais, grande demais, você precisa falar pra ele, olha, será que não precisa de uma gengiva aqui? Tá sem gengiva e tal. Dê a sua opinião honesta sobre aquilo que você tá recebendo, pra não acontecer igual acontece com a maioria das pessoas que vêm aqui no meu consultório, que é retrabalho. Já fizeram um tratamento com outra pessoa, apresentaram algum tipo de insatisfação, fica sem graça, não quer romper o laço que fizeram com aquele profissional e prefere ir em outro profissional, pagar tudo de novo para poder refazer um trabalho que de repente seria solucionado na prova. Tenha um bom relacionamento. Além da importância de ter escolhido um bom profissional, que você tenha um bom relacionamento, isso se replica aqui agora também. Tenha um bom relacionamento com o seu profissional. Fale direitinho o que você está sentindo para aumentar o seu nível de satisfação no final do tratamento. Uma vez que a gente terminou a coroa, que ela está pronta, ela vai ser instalada na sua boca. E aí, como que ela vai ser instalada? Tem duas formas de fazer. A primeira é fazendo através de parafuso. Então, é uma coroa perfurada, tem um espaço para poder encaixar um parafuso ali, instala, você coloca na tela depois para poder ficar fácil de ver. Instalou, parafusou, e depois vai ficar um buraquinho ali, você vem com uma massinha, uma resina, fecha, é uma coroa parafusada. Vantagem, é fácil de removê-la. Também tem um vídeo sobre a diferença de coroa parafusada para cimentada, vale a pena colocar aqui para vocês terem uma noção melhor. Tem uma outra possibilidade também, que é a de implante, a de prótese cimentada. Como que é a cimentada? Essa, o dente não vem furado, ele só vem com um lugar para encaixe, mas em cima ele é absolutamente perfeito, sem nenhuma perfuração. E aí, nesse caso, como que a gente prende no implante? A gente prende através de um cimento. Então, a gente manipula um cimento, vários tipos de cimento aí no mercado, cada um vai ter sua própria indicação, mas a gente cimenta ali, manipula um produto e cola, como se fosse assim, a gente como se fosse colar, cimentar aquela coroa naquele componente que a gente já selecionou lá atrás. Qual que é melhor? Cimentado ou parafusado? Depende. Para alguns casos, a gente prefere a prótese parafusada, por exemplo, quando é múltiplo, um protocolo, por exemplo, que a gente vai colocar 4 a 6 implantes para todos os dentes, é melhor que seja a prótese parafusada, porque fica mais fácil de remover, higienizar e colocar. Mas quando é um dente só, a gente prefere uma prótese cimentada. Por quê? Porque na prótese cimentada, você não precisa remover ela depois, então ela pode ficar coladinha ali, vai passar o fio dental, tá tranquilo. Alguns casos a gente faz prótese múltipla cimentada? Sim, a gente tem também. E também tem unitário parafusado? Tem também. Em alguns casos a gente prefere, mesmo que seja unitário, a gente pode preferir parafusado do que cimentado. Então aí, gente, é uma gama muito específica que na hora que o profissional estiver atuando, que ele vai entender o que é melhor para você, compete mais ao profissional do que ao paciente essa parte, mas é importante que você pelo menos entenda qual tipo de prótese que você está recebendo. Inclusive, uma coisa que é muito frequente aqui no meu consultório é o implante sem parafuso. O que é o implante sem parafuso? O implante sem parafuso é quando a prótese é cimentada. Por não dar para ver o parafuso, fica parecendo que aquele dente ali é o implante, só que sem parafuso. Na verdade, só quer dizer que é o quê? É uma prótese cimentada, ao invés de ser uma prótese parafusada. Gente, nos bastidores dos implantes dentários, leva muita gente, acontece muita coisa, porque precisa de uma parceria, sim, do profissional que você escolheu. Por exemplo, aqui no meu consultório, eu sou o carro-chefe. O paciente vai conversar comigo, ele vai trazer para mim as suas dúvidas, as suas queixas, a gente vai conversar, eu sou responsável pelo tratamento, eu vou executar a maior parte do tratamento, eu vou estar com o paciente em todas as consultas. Sim, mas por trás de mim tem o laboratório de prótese, tem o laboratório de radiologia, tem os profissionais que eu preciso conversar, que eu preciso me reunir, que eu preciso gastar tempo para poder executar. Tem toda a tecnologia, tem scanner, tem impressora digital, tem tomógrafo, tem software. Gente, tem tanta coisa inclusa nisso. No laboratório tem um profissional só para executar a cera, outro só para ficar na impressora 3D, outro só para trabalhar com zircônia. Às vezes o que trabalha com a
zircônia não é o mesmo que trabalha com a porcelana. São tantas pessoas envolvidas e é por isso que a gente precisa sim gastar tempo para fazer um tratamento bem feito. Ah, vamos falar de dinheiro? E quanto custa isso? Gente, não dá para fazer um planejamento financeiro se eu não tiver esse planejamento do tratamento muito bem definido. Porque olha só quantas etapas são, quantas coisas podem acontecer, quantos tipos diferentes de tratamento a gente pode fazer, mesmo que pareça tão simples. Ah, é um dente da frente. Tá bom, mas é um dente da frente qual? Qual implante? Qual componente? Qual material? Isso influencia tanto. E olha que eu ainda nem entrei na parte de se vai precisar de enxerto ósseo ou se não vai. Se vai precisar de enxerto gengival ou não. E se for enxerto ósseo ou enxerto gengival? Vai usar uma fonte natural, ou seja, vai tirar de você mesmo? Ou vamos comprar um biomaterial aí para poder substituir, evitar de mais uma cirurgia ou mais uma loja cirúrgica, né? Então, assim, as coisas são tão variáveis e é por isso que a gente não consegue falar exatamente quanto custa o tratamento. Mas eu entendi que é importante fazer um compilado aí, um videozão cheio de informação para vocês entenderem um pouquinho mais amplamente, assim, o que é um tratamento, irem mais preparados para poder fazer o seu tratamento. E também, agora que você está aí cercado de entendimento, cercado de informação, fica mais fácil para você entender a importância de escolher direito o profissional que vai te atender. E também está aberto a tudo que pode acontecer durante esse tratamento. Tá bom, gente? Então esse é o vídeo do canal preparado com muito carinho. Espero que vocês desfrutem, faça sentido para vocês. E mais uma vez quero pedir aqui, curta, se inscreva no nosso canal, ajude com que esse conteúdo chegue para mais pessoas, para que mais pessoas entendam o que acontece por trás de um tratamento como esse. E qualquer coisa que precisar, estamos aqui sempre aptos a ajudar. Combinado? Um beijo! Até o próximo vídeo! Tchau, tchau!